O tema que eu escolhi para esse mini curso é justamente a atuação do biomédico na saúde estética, com ênfase nos injetáveis, porque eu costumo falar que os injetáveis hoje para o biomédico é o nosso diferencial. Porque a estética, a maioria dos profissionais trabalham com essa área, o fisioterapeuta trabalha, o esteticista trabalha há anos, né, na área da saúde estética, porém, o diferencial do biomédico é, de fato, trabalhar com os injetáveis. Então, a gente tem que buscar aquilo que a gente faz diferença, certo? E aí, contando um pouquinho da minha trajetória, que eu acredito que vocês vão se identificar, principalmente quem está começando agora na graduação, ou já está partindo para pós-graduação na área da saúde estética, tá? Para quem não me conhece, a professora Mari já me apresentou, fez uma curta apresentação. Meu nome é Maiara Moura, eu sou biomédica, eu me formei na universidade pública, na UFPE, e nessa mesma universidade eu me habilitei, né, no Hospital das Clínicas, que é vinculada à UFPE em patologia clínica, só que eu sabia que eu não queria a área de análises para mim, né? Eu gostava de estar ali realizando o sumário, o exame de sangue, porém eu sabia que eu não queria isso para a minha vida. O que eu queria, de fato, era a estética, e eu tinha decidido isso desde o terceiro período da biomedicina, que foi quando eu conheci a doutora Ana Carolina Puga, e a gente tinha um contato nas redes sociais e conheci ela pessoalmente em uma palestra. E aí eu me apaixonei pela biomedicina estética, finalizei minha graduação habilitada em patologia, mas fui logo para a especialização, né? No caso, eu fiz o NEPUGA, que é o Núcleo de Estudos Ana Carolina Puga. Na época que eu me formei na graduação, o NEPUGA não tinha em Recife, então eu tive que... O mais próximo para mim era Salvador, então eu fui para Salvador. Passei fazendo essa especialização em Salvador mais ou menos 4 ou 5 meses, porque quando deu basicamente 5 meses, o NEPUGA abriu em Recife, então eu tranquei Salvador e voltei para Recife para finalizar a especialização, e finalizei em Recife. Eu fui a primeira turma do NEPUGA em Recife, inclusive, e ao mesmo tempo eu fazia o mestrado em patologia, então tudo na minha vida foi muito cedo, porque eu fazia as coisas concomitantemente, então eu fazia o mestrado e fazia a especialização. E eu fiz questão de, no meu mestrado, eu tentar vincular algo na área de estética, porque o que é que eu noto? Que as pessoas hoje em dia, né, ou pelo menos os estudantes, eles não têm, como é que eu posso falar? Eles não têm um currículo coerente, né? Às vezes eles não sabem o que querem fazer, aí vai migrando para diferentes áreas e o currículo fica um pouco misturado, né? O meu currículo, eu fiz questão de deixar ele bem linear, voltado totalmente para a área da estética, porque era algo que eu queria fazer, que eu queria atuar. Então, o meu mestrado em patologia, eu basicamente me inseri na micologia médica. Minha orientadora foi Rejane. E eu disse para ela, Rejane, eu quero trabalhar com algo que me vincule à estética. Foi quando entrou o estudo com as dermatomicoses. Eu trabalhei com micose de unha, então eu não fugi do que é estética. Eu trabalhei com pele, com anexos, tá? E tudo isso me ajudou também a ser uma profissional de triagem hoje. O que é uma profissional de triagem? É uma profissional que consegue identificar no seu paciente, por exemplo, uma doença, encaminhar ele para um dermatologista ou para um profissional especialista naquilo, e consegue também identificar uma disfunção estética. Porque se a gente quiser tratar de doença, a gente vai fazer dermatologia, doença de pele, vai fazer dermatologia. Agora, se a gente quiser tratar de disfunção estética, aí a gente vai se especializar na biomedicina estética, na enfermagem estética, na farmácia estética, tá? Esse é o grande viés da nossa situação atual. E aí, finalizei minha especialização, finalizei meu mestrado. Alguns colegas de turma do mestrado começaram a notar que eu tinha uma boa didática e começaram a me chamar para palestra. Minha primeira palestra foi no Chevrolet, lá na Renoir, foi uma convenção na área da estética. Eu lembro que foi minha primeira palestra, eu estava muito nervosa na época, mas deu tudo certo. E aí comecei, né? Palestrando em outras instituições. Fui convidada a dar aula para a turma de graduação da Unifip, tá? E estou até hoje. Mas também sou professora de pós-graduação. Cheguei a ministrar aula pelo NEPUGA, que foi o núcleo que me chamou, tá? Que me formou, na verdade. Hoje eu ministro aula para o Instituto Paiva, para o Grupo Cefap, para a Faculdade Inspirar, nas áreas de pós-graduação da saúde estética. Finalizei ano passado uma especialização em harmonização orofacial. Na verdade, não foi especialização, foi uma residência, tá? Associada à Abraof. Sou biomédica da Emagrecentro Boa Viagem, que é uma franquia
tá? E sou responsável técnica dessa franquia de Boa Viagem, tá? Ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar para Emagrecentro, eu comecei a trabalhar bastante com emagrecimento, então eu tive que fazer o curso, que é de coaching em emagrecimento científico, que é o curso do próprio fundador das franquias, que é um endocrinologista, que é o Dr. Edson Mamute, e hoje eu sou capacitada, né, sou habilitada a trabalhar com a metodologia dele de emagrecimento. Sou docente e coordenadora da clínica de estética da Unifip, que é o local onde eu trabalho atualmente. Docente de pós-graduação, co-organizadora também do COB, que é o primeiro congresso online de biomedicina estética, que inclusive foi mês passado e foi um sucesso. A gente contou com 250 inscritos, tá? Para um primeiro congresso, isso é muito importante. A gente já está viabilizando o segundo congresso, dessa vez com revista eletrônica para publicação, porque a gente quer realmente tornar a biomedicina estética algo de cunho acadêmico, de cunho científico, porque eu sinto muito a falta da gente trazer os artigos para a área, trazer esse viés mais científico para a área da saúde estética, porque estética também é ciência, tá, gente? Sou idealizadora do programa Emagrecimento Eficiente, que é o emagrecimento voltado para quem é profissional da saúde estética e queira trabalhar nessa área. E também sou expert em escleroterapia. Eu costumo falar que a escleroterapia foi o procedimento estético injetável que alavancou a minha carreira, né? Porque quando eu não sabia com o que trabalhar, porque no início é muito difícil para o biomédico estética, tá? Eu estou aqui falando sinceramente com vocês, como qualquer outra profissão, é difícil o começo, e a gente fica um pouco na dúvida com o que a gente deve trabalhar. Às vezes a gente não tem um recurso financeiro tão grande no início, e aí eu investi muito na escleroterapia, e ela que realmente deu um fluxo de pacientes bons para mim, e alavancou aí de fato a minha carreira. Hoje eu faço qualquer tipo de procedimento, mas tudo começou com a escleroterapia, basicamente, tá certo? Vamos lá, o que é a biomedicina estética? Gente, a biomedicina estética é uma especialidade biomédica que é reconhecida pelo Conselho Federal de Biomedicina, o CFBM, tá? Que é basicamente voltada ao tratamento do paciente saudável, tá? Então, o que chega no nosso consultório ou na nossa clínica de estética é aquele paciente que ele tem um desvio padrão, tá? Por exemplo, você não vai atender um paciente com doença de pele, com alguma patologia dermatológica. Você vai atender pacientes que têm um desvio padrão estético para que você possa entregar um resultado com relação a esse desvio. É essa a função do biomédico, tá? Aí existem algumas resoluções que respaldam a nossa profissão hoje, tá? Que é a resolução número 197, a de número 200, a de número 214 e a de número 241. Se vocês quiserem anotar e pesquisar depois o que cada uma dispõe, eu vou falar de forma bem simples, tá? Sobre cada uma. Mas a primeira resolução, que é a de número 197, ela foi datada em 21 de fevereiro de 2011 e ela dispõe basicamente sobre as atribuições do profissional biomédico no exercício da saúde estética. Tá? Como é que ele pode atuar como responsável, como é que ele executa essas atividades. Na resolução 200, ela fala basicamente sobre os critérios para se habilitar na área da estética, e eu vou falar para vocês sobre isso no próximo slide. Por quê? Porque a maioria das perguntas que vem para mim no Instagram ou nas outras redes sociais é: o que é que eu faço hoje para me habilitar para exercer a função do biomédico estética, para exercer essa especialidade que está tão em alta agora, tá? A de número 214, ela vai dispor basicamente sobre os atos do profissional biomédico com relação ao uso de substâncias e procedimentos estéticos, ou seja, quais as substâncias que estão autorizadas e quais os procedimentos que a gente pode realizar ou não, tá? A de número 241, que é uma de 2014, dispõe sobre o ato do profissional biomédico com habilitação em biomedicina estética e regulamenta a prescrição. Então, hoje, o biomédico esteta, ele é um profissional que eu chamo de profissional prescritor. A gente pode solicitar manipulados, ativos, cosméticos para o nosso paciente, desde que esses ativos e substâncias estejam dentro da cartela de substâncias que a gente pode prescrever. Então, gente, através dessas resoluções, vocês podem notar que basicamente, a biomedicina estética está aí há 10 anos no mercado, né? Ela é relativamente recente comparada com as demais especialidades biomédicas, mas que ela faz com que o biomédico hoje ele tenha uma autonomia, né? A gente consegue montar nosso próprio horário, principalmente para quem vai ter seu próprio consultório, sua própria clínica, né? A gente consegue ter nosso próprio horário, a gente consegue
disponibilizar, né, de forma mais fácil a nossa agenda, de acordo com os nossos atendimentos. Então, hoje, a gente consegue ter um espaçamento maior de tempo por conta da questão dos atendimentos, se a gente ajustar direitinho no decorrer da semana, tá certo? Então, é uma possibilidade também para quem quer ter mais tempo disponível, quer ter seu consultório. A biomedicina estética também proporciona isso, tá? Aí, para se habilitar na biomedicina estética, para você ter essa habilitação, para você ser um biomédico esteta, primeiro, ou você precisa sair da sua faculdade já com estágio de 500 horas na área, tá? Na área da saúde estética. Aonde vai ser esse estágio? Provavelmente pode ser numa clínica em que sua universidade ou sua faculdade está vinculada, tá? E aí você cumpre essa carga horária de 500 horas. E aí, com essa habilitação, né, com essa comprovação de carga horária, você vai lá no conselho e se habilita como biomédico esteta. Ou, se você não consegue essa habilitação através de estágio, tá? E ainda assim, é algo que eu aconselho, tá? Mesmo que você consiga estagiar, cumprir uma carga horária de 500 horas, o ideal mesmo é que você depois faça uma especialização. Por quê? Porque é na especialização que você vai ter o norte daquela área que você vai gostar, de fato, da biomedicina. Tá? O biomédico hoje, ele pode trabalhar como terapeuta capilar, ele pode trabalhar como um profissional que faça procedimentos apenas na face ou apenas corporal, tá? Eu costumo falar que você tem que ser bom em uma área, tá? Então, você escolhe aquela área de atuação em específico e seja realmente bom nela. Tem profissionais, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com face, tá? Mas eu sou expert em escleroterapia e emagrecimento, tá? Existem as áreas que eu sou expert e existem as áreas que eu trabalho e gosto de trabalhar. Por exemplo, quando é uma estética mais corporal, que seria isso? Tratamentos para gordura localizada, né? Manejo de equipamentos, já não é muito a minha praia. No começo, eu até realizava muito esse tipo de procedimento, tá? Porque a necessidade fazia com que eu entrasse para essa área também, mas hoje a minha prioridade é face, então eu faço muita toxina botulínica, preenchimento, fios, amo fazer fios, tá? Escleroterapia, que continua sendo desde o início da minha trajetória, mas a gente vai elegendo procedimentos que a gente se identifica mais. E é isso que acontece na especialização. Ela te dá um norte daquilo que você vai se identificar mais. Tá? Então, existem duas possibilidades. Você, hoje, que quer se tornar um profissional biomédico esteta, ou você vai fazer sua habilitação através de estágio com 500 horas, tá? Ou então você, se não teve essa oportunidade de estagiar, vai fazer sua especialização, conclui sua especialização e se vincula ao conselho, tá certo? Você só pode atuar depois que tiver cadastrado no seu conselho, porque aí você vai estar legalmente respaldado para atuação como biomédico esteta. Tá certo? Se você atua e não tem cadastro, não tem número, não tem vínculo com o conselho, você está ilegal, exercendo a profissão que não te pertence até que você se cadastre, tá certo? Existem alguns procedimentos que a gente pode fazer como biomédico esteta. Todos esses procedimentos aqui, tá? Foram coletados da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética. Quais são eles? A gente pode avaliar e acompanhar nosso paciente. A gente pode executar qualquer equipamento estético de eletroterapia e eletroestimulação. A gente pode trabalhar também com laser terapia, então, epilação a laser, fototerapia, uso de LED, laser fracionado não ablativo, luz intensa pulsada, remoção de tatuagem, até também a questão de remoção de maquiagem definitiva, tá? Podemos também realizar microagulhamento, seja ele capilar, corporal, facial, químicos, tá? O biomédico hoje ele pode realizar peelings químicos superficiais, médios e profundos, só que eu, como professora da área, sempre instruo os meus alunos a realizarem apenas os peelings superficiais e médios, porque quanto mais profundo a gente entrar com ácido na pele do paciente, mais risco de intercorrência. Então, isso a gente vai aprendendo no decorrer da especialização, no decorrer que a gente vai praticando mesmo, tá? Peelings mecânicos também, tá? Microdermoabrasão, peeling de cristal, peeling de diamante, tecnologias como a radiofrequência, tá? Para flacidez, ultracavitação para gordura localizada, ultrassom focalizado, endermologia, criolipólise, ou seja, a gente
tela de procedimentos enormes que a gente pode realizar. Então, percebam que a biomedicina estética ela é um mundo, tá? E tem os queridinhos da gente, que são os procedimentos injetáveis, escarificantes, pérfuro-cortantes, tá? E os medicamentosos, né? Os medicamentosos que a gente consegue prescrever para o nosso paciente, tá? Então, eu tenho aí nesse rol a carboxiterapia, a intradermoterapia capilar, corporal e facial. Eu tenho também a aplicação de intramuscular para a questão do emagrecimento ou então para a questão do ganho de massa, tá? Tem muitos profissionais que se destacaram no mercado com isso, como, por exemplo, o Dr. Gabriel Magalhães, que hoje ele é um dos maiores biomédicos nessa área, né, de ganho de massa ou de emagrecimento também, tá? Preenchimentos também injetáveis, que acredito eu que todo biomédico que vai para a área da estética sonha em aplicar toxina botulínica e realizar um preenchimento ou fazer a aplicação de fios, né? É o diferencial nosso hoje, tá certo? E a cosmetologia avançada também, que é justamente a manipulação, a prescrição de alguns cosmecêuticos que o biomédico hoje está habilitado a prescrever. Então, gente, é muita coisa para a gente estudar, é um caminho muito longo, tá? Por isso que eu sempre falo, escolha algo que você gosta de fazer, seja expert naquilo, e as demais você vai continuar fazendo, vai. Mas você precisa se destacar em um procedimento ou 3 ou 4 procedimentos que você faça com excelência, tá? Porque a gente não consegue ser bom em tudo. Essa é a realidade. E aí, os injetáveis, de fato, é o diferencial do biomédico. E visando essa questão dos injetáveis, eu resolvi aqui fazer uma pequena introdução a respeito da toxina botulínica, que é o grande queridinho hoje da maioria dos profissionais que estão trabalhando com ela. Tá certo? E acredito que é uma curiosidade também do público que quer entrar já, né? Do aluno que quer conhecer mais, que quer entrar nessa área da estética. A toxina botulínica hoje ela é conhecida como Botox, mas esse termo Botox, gente, é um termo patenteado pela Allergan, que é uma empresa que fabrica a toxina botulínica por esse nome Botox. Então, esse termo a gente não deve utilizar nas redes sociais, tá? A não ser que a gente realmente faça menção à empresa, a Allergan, porque é um termo patenteado por eles, tá certo? Mas o correto é toxina botulínica. Então, o Botox é uma marca específica de toxina botulínica. Só que para a gente entender essa questão da toxina botulínica ou do Botox, popularmente chamando, né? A gente precisa compreender ou realizar uma revisão do processo de envelhecimento e também das formações das rugas, tá certo? E é isso que a gente vai fazer agora. O envelhecimento, pessoal, é um processo que eu chamo de degenerativo e progressivo. Quando a gente envelhece, a gente vai ter a questão da diminuição da função de vários órgãos, tá? Com a nossa pele não é diferente, tá? E ao longo dessa aula, iremos fazer referência somente à idade biológica, que se refere ao envelhecimento dos órgãos, tá? Dentre o envelhecimento biológico, a gente vai destacar, logicamente, a pele, ou também conhecido como envelhecimento cutâneo, tá? Então, a gente nasce, a gente cresce, desenvolve e a gente entra em senescência, né? Segundo a OMS, a fase de declínio funcional, ou seja, a fase de declínio de todos os órgãos que a gente tem, começa a partir dos 60 anos. Então, com a pele, ela não é... A pele, similarmente aos demais órgãos que a gente tem, ela também sofre perda e alteração da sua função normal, tá? Isso vai acontecer com todo mundo, certo? E a gente sabe que a nossa pele, ela é basicamente um órgão de proteção e está constantemente em contato com o meio externo. Então, ela vai acumular todas as ações do meio ambiente, tá? E essa acumulação vai resultar em quê? Em mudanças físicas e químicas e até mesmo mecânica do funcionamento normal desse tecido, tá certo? Então, quem seriam essas mudanças, né? A pele, ela recebe constantemente radiação, poluição, até mesmo outros fatores associados ao uso inadequado de cosmético, por exemplo, pode comprometer ou acentuar o envelhecimento da nossa pele. Além disso, a gente fala bastante hoje em fotoenvelhecimento, né? Por conta da exposição excessiva da nossa pele à radiação UV, que é a radiação solar, e faz com que haja um envelhecimento precoce da nossa pele. E o que acontece? Quando a gente se expõe a alguns fatores externos, associando aos fatores internos de envelhecimento biológico, quais são as alterações que a gente vai começar a observar nessa nossa pele?
a gente vai ter a função de barreira permeável e proteção mecânica alterada. Então, a nossa pele ela vai ser muito mais propensa à invasão de micro-organismos patogênicos, tá? A cicatrização de feridas e a renovação celular, ela começa a ficar mais lenta, mais comprometida, tá? Começa a observar pequenas telangiectasias na face, que são formação de novos vasos, tá? À medida que a gente envelhece, esse processo de angiogênese vai acompanhando também a pele, tá certo? A produção de sebo e a produção de suor fica alterada, tá? Até o suor tem uma composição característica e um cheiro característico também quando a gente vai envelhecendo. A nossa função do sistema imunológico vai sendo comprometida também, tá certo? A síntese de vitamina D também vai sendo comprometida porque a gente sabe que a vitamina D ela é ativada na pele, tá? E aí a gente vai ter o quê? O estresse oxidativo com mais frequência, a dificuldade de reparação do DNA, tudo isso vai surgindo à medida que a gente vai envelhecendo. Só que a gente precisa compreender que existem dois tipos de envelhecimento cutâneo. Eu tenho o envelhecimento intrínseco, que é aquele envelhecimento biológico que faz parte ali do processo, e eu tenho o envelhecimento extrínseco, que é aquele mais relacionado a fatores externos, tá certo? O envelhecimento intrínseco, ou também conhecido como cronológico, ele é dependente do tempo. Todo mundo aqui vai passar, eu vou passar, vocês que estão me assistindo também vão passar por ele. Só que a gente quer passar de uma forma que a gente envelheça, né? Todo mundo quer envelhecer, só que ninguém quer parecer velho, né? Então a estética ela veio para isso, para que a gente tenha um processo de senescência, só que é um processo de senescência natural, tá? Então, basicamente, o ideal é que a gente anule o máximo o envelhecimento extrínseco, se possível, e que a gente se mantenha apenas com o envelhecimento intrínseco, que seria basicamente algo que já vai acontecer à medida que o tempo vai percorrendo, tá certo? É algo natural que já é esperado, tá? O envelhecimento natural da pele, ele advém de um conjunto de eventos, tais como, o que é que vai acontecer? À medida que a gente vai envelhecendo naturalmente, diminuição da capacidade de divisão celular, a nossa pele ela começa a se renovar de forma mais prolongada. Por exemplo, em jovem, para vocês terem uma noção, a renovação, o turnover da epiderme, ou seja, a renovação celular da epiderme acontece em torno de 18 a 21 dias. À medida que a gente vai envelhecendo, esse tempo passa para 28, 35 dias, e aí vai aumentando ainda mais, tá certo? Acontece uma diminuição de síntese de matriz dérmica. O que seria isso? Eu pensei aqui ou não se eu realmente faria uma introdução a respeito do sistema tegumentar, só que se eu fizesse essa introdução, não daria tempo, né? Porque é muito conteúdo, mas o que é que acontece no nosso sistema tegumentar? Vocês lembram que a pele ela é subclassificada em epiderme e enderme? Bem, o que é que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, essa pele ela vai ficando mais fininha, principalmente por quê? Porque a gente perde síntese de matriz dérmica, a gente perde colágeno, que está ali presente na derme, a gente vai perdendo elastina, as GAGs também, o ácido hialurônico, a gente vai perdendo à medida que o tempo vai passando, e isso é natural de acontecer, tá certo? O número de enzimas capazes de destruir, inclusive, a matriz de colágeno vai aumentando, e a gente tem alterações a nível do DNA também, tá certo? Compensação, quando a gente passa pelo envelhecimento extrínseco, que é um tipo de envelhecimento cutâneo, que o fator influente não é a idade, mas sim os nossos hábitos, ou seja, os fatores externos que vão influenciar, tá? Hoje, basicamente, como eu falei para vocês, é sinônimo de exposição ao sol, né? De exposição à radiação UV e à radiação infravermelha. Então, existem inúmeros fatores que hoje já são conhecidos e comprovados na literatura científica, que fazem com que a nossa pele ela manifeste as condições clínicas do envelhecimento. Quais são esses fatores? Estresse, né? Todo mundo aqui vive numa vida corrida, às vezes trabalha em mais de um emprego, se compromete bastante, passa o dia estressado, sobrecarregado. Isso influencia, tá? Na produção do cortisol, inclusive, e danos futuros para a pele. O cigarro, tá? Inclusive, vou mostrar para vocês mais para frente a imagem de duas irmãs que são gêmeas e mostra nitidamente que uma fumava e a outra não, como é que a pele se comporta ao longo dos anos, tá? A questão da exposição ao sol
fazendo uso de substâncias químicas que favoreçam o bronzeamento, isso compromete também, tá? E ajuda no envelhecimento da nossa pele. Então, como eu falei para vocês, tá? A imagem é essa, basicamente. A gente consegue notar a diferença, tá? Elas são gêmeas. Essa imagem eu peguei de uma pesquisa científica norte-americana, que nessa pesquisa eles conseguiram comparar o rosto de irmãos gêmeos, tá? Não só foi dessas duas irmãs, mas tinham várias outras opções para a gente capturar lá no estudo. E eles notaram que aqueles que fumam, eles têm um comprometimento da pele muito mais acentuado do que aqueles que não fumam. Então, podem notar que a pele da fumante, ela é extremamente hiperpigmentada, ou seja, ela é cheia de manchas, tá certo? Ela tem elastose, ou seja, o excesso de flacidez, principalmente no terço inferior da face, que é esse terço que a gente fala, onde está localizada a boca, a região inferior, de fato, da nossa face, tá certo? Então, a gente pode notar que o envelhecimento extrínseco, ele contribui com a formação das características de envelhecimento da pele, tá certo? Então, a primeira atitude que a gente tem que tomar a partir disso é evitar os fatores que contribuam o envelhecimento extrínseco, tá certo? Se a gente quiser envelhecer, de fato, com qualidade de pele, tá? E aí eu trouxe essa imagem para vocês, que é uma imagem que eu gosto bastante, que mostra que a partir dos anos a gente vai tendo algumas alterações na nossa face, que são alterações esperadas. Por quê? Porque a nossa estrutura óssea ela vai se modificando, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo conchinhos de gordura, tá? E aí a gente vai tendo o que a gente chama de face derretida. Ou seja, até os 35 anos, a face ela tem basicamente o formato de um triângulo invertido. À medida que a gente passa dos 45 anos, vai entrando nos 55, acontece um processo de quadralização da face, ou seja, o terço superior ele começa a apresentar rugas e linhas de expressões bem acentuadas, e o terço médio da face, o terço inferior, né, ele começa a quadralizar, né? A gente chama de face de aspecto derretido, né? Começa a apresentar a flacidez, fica evidente mais as rugas, as linhas de expressões, os sulcos mais aprofundados, tá certo? E a estética, principalmente a biomedicina estética, ela veio para prevenir, né, o surgimento dessas rugas, dessas linhas de expressão, tá? Assim como também a gente consegue atuar numa face de 55 anos para trazer uma melhora na qualidade da pele desse paciente, para tentar sustentar melhor esses conchinhos de gordura, para tentar estimular uma síntese de colágeno naquela região através de uso de bioestimuladores, ou seja, tem inúmeros procedimentos que a gente pode pensar em montar um protocolo para o paciente, para a gente resgatar, na verdade, a autoestima dessa paciente, tá certo? Eu vou mostrar para vocês no final alguns dos meus resultados, tá? Fotos de antes e depois dos meus pacientes, só que eu trouxe para vocês fotos de antes e depois de toxina botulínica. Já a botulínica é o foco do nosso mini curso de hoje, tá? Gente, o conceito de saúde mudou. Até então, até alguns anos atrás, né, saúde estava relacionada ao bom estado físico, tá? Era basicamente, dizia-se que é um estado onde o indivíduo ele tem ausência de doença. Era basicamente essa a teoria de saúde. Só que hoje, segundo a OMS, né, a saúde ele é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não simplesmente a questão de ausência de doença ou enfermidade, tá? Então, para que hoje uma pessoa seja considerada como um indivíduo saudável, a gente tem que pensar nas 3 esferas, né? Física, mental e social. E a estética, ela entra muito na esfera mental e social, porque se você não se sente satisfeito com aquilo que você é, com aquilo que você apresenta, você não vai sentir, você não vai estar dentro daquele conceito de saúde. Então, eu recebo muitas mulheres e homens também agora, tá? Não é só o público feminino, o público masculino também, tá? Procurando procedimento estético para melhorar a autoestima, para conseguir, inclusive, conseguir um emprego melhor, para aprender mais a lidar em público. Eles melhoram pequenos detalhes na face, porque isso dá uma maior segurança para aquele indivíduo, né? Então, a biomedicina, ela também é saúde, a biomedicina estética, a gente está trabalhando também a saúde do paciente, de certa forma, tá certo? Porque a gente está mexendo com autoestima, e autoestima também é saúde.
Aí, gente, existem inúmeros procedimentos estéticos que justamente vão atuar ou no envelhecimento cutâneo, ou já na pele envelhecida, ou prevenindo o envelhecimento cutâneo. Eu, Mayara, por exemplo, eu já faço alguns procedimentos que já têm a função de prevenção, por exemplo. Eu já faço botox, eu já faço peelings químicos, eu já faço microagulhamento, porque eu sei que minha pele ela precisa sempre estar em constante produção de colágeno, porque eu já passei dos 25 anos, tá? Segundo alguns artigos da literatura científica, o início de degradação do colágeno, ele começa a partir dos 25 anos de idade. Então, se você já conseguir começar a fazer, levar uma vida mais saudável, alimentação mais saudável, começar a fazer alguns procedimentos estéticos que previnam o envelhecimento a partir dos 25, inclusive já é aconselhado, tá? Então, os procedimentos que a gente tem hoje no mercado, visando essas questões, é a toxina botulínica, que a gente vai falar hoje, os fios de sustentação, tá? Que são muito utilizados também, preenchedores, tá? Os bioestimuladores de colágeno, a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático, que hoje está se tornando uma febre entre os biomédicos, tá? Porque a gente realmente tem visto resultados incríveis na literatura científica a respeito do uso dos bioestimuladores, que são tipos de preenchedores, mas que a função principal dele é estímulo de colágeno e não só volumização da face, tá? Peelings químicos, microagulhamento, radiofrequência, jato de plasma, a mesoterapia e o laser de CO2 fracionado. Quando a gente pensa em envelhecimento, o que vem à mente são esses procedimentos, tá certo? Hoje é o que está disponível no mercado. Aí, pessoal, a gente entra na toxina botulínica em si, né? A toxina botulínica, ela é uma toxina produzida pela Clostridium botulinum, que é um bacilo, tá? Uma bactéria gram-positiva, anaeróbica restrita. Então, essas bactérias, elas produzem poros resistentes, tão resistentes que conseguem, inclusive, sobreviver a 100 graus Celsius por 2 horas, tá? Só tudo isso. Bem, tudo isso começou através do botulismo, tá? O botulismo é uma forma de intoxicação alimentar rara, só que fatal, ocasionada pelos esporos da bactéria Clostridium. Tá? Então, o botulismo é uma doença grave causada pela ingestão da toxina botulínica presente em alguns alimentos embutidos, inclusive na salsicha em conserva. Tá? Esse nome botus vem de salsicha, porque no início que estava estudando, no início lá, há vários anos atrás, quando estava se estudando a doença, observaram os primeiros relatos, eram que as pessoas que consumiam salsicha em conserva apresentavam os sintomas do botulismo. Quais são esses sintomas? Vertigem, tontura, visão dupla, tá? Saliva grossa, insuficiência respiratória, dificuldade de deglutir, tá? A musculatura toda paralisada, toda relaxada, tá? E muitas vezes esses pacientes vinham a óbito. Então, eles começaram a descobrir que o maior perigo era que a doença em si, ela bloqueava, né, a liberação da substância chamada acetilcolina nas terminações nervosas, e isso ocasionava uma paralisia dos músculos, podendo levar, inclusive, o paciente à morte por parada respiratória, tá? A partir disso, a gente teve os históricos com relação ao botulismo, até a chegada da toxina botulínica bruta e a liofilizada, que é o que a gente usa hoje na estética, tá certo? Então, só para vocês terem noção, tudo começou em 1817, quando o médico Knust, ele começou a descrever o botulismo, que é a doença em si, tá? Em 1897, o Emily, ele isola a bactéria, a Clostridium. Em 1920, o Sumer, ele isola a toxina na forma bruta. Só que em 1946, Lamanna, ele começa a purificar a toxina do tipo A. Hoje, a gente sabe que existem vários sorotipos. A estética trabalha basicamente com o tipo A, tá? Que é na forma cristalina. Em 1973, o Scott ele publica o primeiro trabalho científico sobre o uso oftalmológico da toxina botulínica, tá? No tratamento principalmente de estrabismo e blefaroespasmo essencial. Só foi em 89 que o FDA ele começou a aprovar o uso da toxina, tá? Para esse tipo de patologia. Em 1992, finalmente, o casal de dermatologistas, os Carruthers, eles publicaram o primeiro trabalho científico
sobre o uso da toxina botulínica do tipo A para o tratamento de rugas glabelares, que são essas ruguinhas que ficam entre a sobrancelha, tá? E aí eles mostraram resultados excepcionais. E aí, em 94, foi feito o estudo da toxina botulínica, do seu efeito anidrótico também na questão da sudorese, e eles conseguiram um resultado excepcional também. Só que apenas em 2002, aí sim, foi em 2002 que a gente teve a aprovação da toxina botulínica tipo A pela FDA para o tratamento estético de rugas labelares dinâmicas, moderadas e severas em adultos de 18 a 65 anos, tá? Então, a toxina botulínica, ela oficialmente veio sendo utilizada a partir de 2002, tá? E aí, a primeira toxina foi fabricada pela Allergan, com essa finalidade estética, tá? Foi fabricada pela Allergan e levou o nome Botox. Por isso que até hoje o termo se popularizou como Botox. Mas lembrando mais uma vez que esse termo é um termo patenteado, tá? E a gente tem que ter muito cuidado quando for falar a respeito desse termo. A gente sempre tem que mencionar a empresa, tá certo? A Allergan. Em 2004, a toxina botulínica é aprovada pela FDA para o tratamento temporário de hiperidrose axilar primária, tá? E vem sendo utilizada até hoje. Inclusive, já existem técnicas que eu chamo de técnica avançada, que a gente tem o Botox francês, o Microbotox ou o Microtox. Todos esses são sinônimos de uma aplicação diferenciada da toxina botulínica para, por exemplo, melasma, para queda capilar. Inclusive, tem estudos a respeito para a pele oleosa. Então, gente, toxina botulínica é um mundo. Se vocês deixassem, eu ficaria o dia todo aqui falando só sobre toxina botulínica, mas a aula que eu preparei para vocês hoje, o mini curso de hoje, é basicamente incentivar a questão da toxina botulínica preventiva, não só corretiva, tá certo? Então, através desse histórico, vocês conseguiram notar que a toxina botulínica está aí no mercado há mais de 30 anos, tá? Que foi demonstrada aí sua aplicação. E sua aplicação intramuscular localizada em pequenas doses seria capaz de produzir uma paralisia duradoura, porém reversível no músculo injetado. Deixa eu fazer um parêntese aqui. A gente lê a palavra paralisia, tá? Nós, como pesquisadores, como profissionais, isso não assusta a gente, tá? Porém, quando você está lidando com o seu paciente, você precisa lidar com ele com outro linguajar. Você precisa falar na língua do seu paciente. Imagina só, um paciente que vem para você fazer uma aplicação de toxina botulínica, que ele não sabe nem que o termo é toxina botulínica, ele só conhece como Botox, e tudo bem, tá? Ele não tem que saber que é toxina botulínica, tá? E aí você vai ter que falar na linguagem dele, né? Realizar uma aplicação de Botox para fazer um relaxamento da sua musculatura. Você não pode chegar para o seu paciente e falar, eu vou aplicar Botox para paralisar a tua musculatura, porque na cabeça dele paralisar é derrame, é outro tipo de situação, tá? Então a gente tem que saber até a linguagem que a gente vai ter com o nosso paciente para não assustá-lo diante do procedimento, tá? Mas no fim das contas a gente sabe que é uma paralisia que a gente faz, por quê? Porque a gente evita que esse músculo ele tenha um processo de contração normal após a ação da toxina botulínica. Porém, para o nosso paciente, o que a gente vai fazer é um relaxamento da musculatura para evitar que venham as rugas dinâmicas, para evitar que venha a ruga de forma precoce, tá certo? Assim como também para tratar as rugas que já estão ali estabilizadas na face, tá certo? Então, para a gente compreender a ação da toxina botulínica, a gente vai entrar no processo de desenvolvimento das rugas, que faz parte do envelhecimento natural da nossa pele, tá? Todo mundo aqui deseja viver para sempre, né? Mas ninguém quer ser considerado velho, principalmente ter aparência envelhecida. Então, a estética surge justamente para isso, para que a gente mantenha, a gente envelheça com qualidade de pele. Eu não falo ainda da gente ser uma pessoa que a gente não é, da gente se transformar em outro indivíduo e não aceitar o processo. Aceitar o processo, a gente tem que aceitar, né? A grande questão é que a gente pode envelhecer com qualidade de pele, a gente pode envelhecer bem, tá? Mas o que são essas temidas rugas? Bem, pessoal, as rugas, elas são linhas, sulcos ou depressões que se formam na face, principalmente no decorrer do envelhecimento, tá? Ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, não é só na face. Só que ela acontece em regiões que a espessura da pele é mais fina, ou seja, na face, tá? E o sentido da ruga, ela vai ser determinado pela ação muscular.
Então, a gente tem que entender que o nosso músculo, ele também é responsável, a ação do nosso músculo também é responsável por marcar a nossa face, tá? Além disso, os hábitos ocupacionais da gente também, como eu falei, os fatores externos podem contribuir para o aceleramento dessas rugas, tá? Os hábitos articulares, também as rugas, elas surgem por contorno, por exemplo, áreas que separam junção, como a região da boca e a região da bochecha. A gente tem esse sulco proeminente aqui, que na maioria dos casos, os pacientes eles conhecem como bigode chinês, só que o profissional ele tem um nome específico para isso, que é o sulco nasogeniano, tá certo? E os fatores que aceleram a formação das rugas são basicamente a exposição solar excessiva, tá? O ressecamento superficial da pele devido ao uso de cosmético inadequado, alimentação inadequada, tabagismo, tá? Atividades ocupacionais relacionadas à poluição, quem tem muito contato com agentes de poluição também envelhece um pouco mais rápido e a condição genética também influencia, tá certo? Rugas nada mais são do que marcas de expressão, tá? As rugas, elas são um sinal aparente do envelhecimento, elas são um sinal que a gente está avançando no tempo, né? A nossa idade está avançando, então a gente sabe que a pele, no decorrer dos anos, ela vai ficando mais fina, vai perdendo volume, tá? E a nossa musculatura facial, ela é hiperdinâmica. O que é que eu quero dizer com isso? É que à medida que a gente sorri, que a gente faz cara de brava, que a gente fica feliz ou fica triste, os nossos músculos, eles acompanham e são responsáveis para que a gente realize essas expressões. Tá? Quando a gente é jovem, quando a pessoa é jovem, essas ruguinhas, elas vêm e vão embora junto com as expressões. Por exemplo, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar na câmera, né? Mas quando eu levanto a sobrancelha, eu não consigo fazer de fato, né? Vocês podem até tentar em casa, levantar a sobrancelha olhando para o espelho. Quem for muito jovem não vai formar o que a gente chama da ruga dinâmica, ou seja, é aquela ruga que vem junto com a expressão. Mas quem já tiver nos seus 28 anos, 30, 35 anos, à medida que você levanta a sobrancelha, você já nota a formação das linhas dinâmicas. E essas linhas dinâmicas, à medida que o tempo vai passando, elas vão deixar de ser dinâmica, ou seja, quando você simplesmente para a expressão, ela desaparece. E aí você volta à expressão, ela realmente aparece na sua face. Só que à medida que você vai envelhecendo, ela deixa de ser dinâmica para ser fixa. Porque sua pele, ela vai ficando mais fina. É como papel, gente. Se você pegar um papel, ele é bem lisinho, tá? A nossa pele é aquele papel. E aí você amassa esse papel, tá? E depois passa. Amassa o papel e depois passa. Tem uma hora que você não vai conseguir passar tão bem esse papel e ele vai continuar amassado. A mesma coisa é a nossa pele, certo? Então, as rugas, inicialmente, com seus 30 anos, as rugas, elas são dinâmicas, elas só aparecem à medida que eu realizo a expressão, à medida que eu choro, à medida que eu sorrio, à medida que eu fico feliz, aí eu consigo visualizar uma ruga. Mas, à medida que a gente vai envelhecendo, essas rugas, elas vão ficando permanentes. Ou seja, eu tô lá com o meu rostinho fixo, sem realizar expressão nenhuma, e a ruga já tá ali na minha testa, ou já tá ali ao redor dos olhos, marcando, ou já tá ao redor da boca, marcando lá, já ali, a expressão, tá certo? Então, a toxina botulínica hoje em dia, o ideal é que a gente consiga realizar a aplicação da toxina de forma preventiva, ou seja, prevenir essas linhas de expressão fixa, tá? Para que a gente consiga retardar um pouquinho o surgimento dessas linhas. Por quê? O Botox, pessoal, a toxina botulínica, ela não é tão efetiva em linha fixa, ela ameniza. Ela pode até amenizar as linhas que já estão fixas, que já estão gravadas na nossa face, porém, ela não é tão efetiva, ela não vai ser 100%. Por isso, hoje eu estou com 28 anos, vou fazer 28 anos, e eu desde os 25 já faço Botox, porque eu já faço a prevenção das minhas linhas fixas, tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha da Rebecca Schmoll, é um livro que depois eu posso até disponibilizar, quem quiser, porque eu tenho ele em PDF, tá? E esse livro, ele associa a localização da ruga com o músculo envolvido na formação dessa ruga e a expressão. Por exemplo,
Quando a gente faz a expressão do sorriso, que é aquela expressão de alegria, qual o músculo principalmente que vai apresentar rugas através dessa expressão? O músculo orbicular dos olhos. Quando vocês sorriem, vocês, quer queiram, quer não, vocês mexem também na musculatura orbicular e vocês começam a observar as rítides periorais, que é o termo para o popular, para o nome popular, pé de galinha, certo? Quando vocês fazem cara de espanto ou surpresa, de atenção, o músculo que vocês principalmente vão mexer é o músculo frontal, tá? E aí, onde é que ele está localizado? Na testa. Em algumas pessoas já existe as rugas da testa fixa, em outras não, tá certo? No caso do rugador, né, que é o músculo envolvido com as rugas entre a sobrancelha, qual é a expressão que você tem que fazer para conseguir visualizar essa ruga? Expressão de repressão, de dificuldade visual, tá? No caso das linhas localizadas ao redor da boca, que a gente chama de código de barra ou linha perioral, qual o músculo que está envolvido? O músculo orbicular. O ato de você franzir a boca, tá? de fumar também, o ato de ficar com a cara de triste, você consegue visualizar melhor o código de barra ou as linhas periorais, tá certo? A questão também do sulco nasolabial, que eu falei para vocês. Quais são os músculos que estão envolvidos? O risório, o menor. E toda essa musculatura está envolvida com a dinâmica do sorriso, tá certo? Então, quando a gente pensar em toxina botulínica, ou até mesmo em preenchimento, ou até mesmo em fios de sustentação, a gente tem que conhecer muito bem de musculatura facial, onde cada músculo está localizado, sua inserção, seu ponto de origem. Por quê? Porque é através dessa musculatura que a gente vai se guiar para fazer a aplicação da toxina botulínica, principalmente para que a gente não venha ter nenhum tipo de intercorrência e deixar a face do paciente assimétrica ou então muito congelada, que não é isso que a gente quer, tá certo? Lógico que alguns pacientes, eles chegam pedindo isso, tá, gente? Inclusive, se a estética for uma área que vocês forem atuar, vocês vão ver que tem muita gente que já chega pedindo, eu quero ficar com o rosto totalmente congelado com a toxina. Tem gente que pede, mas tem gente que gosta da toxina suave, por exemplo. Eu faço aplicação no meu rosto, só que eu faço de forma suave. Eu consigo mexer minha sobrancelha, mas as pessoas não conseguem visualizar rugas na minha testa, por exemplo. Mas ainda assim eu tenho mobilidade da minha sobrancelha, tá certo? Eu gosto de fazer os procedimentos e que as pessoas notem que eu fiz, tá? Mas mesmo assim já prevenindo o envelhecimento. Então, a gente precisa compreender que não é só entender de musculatura, mas a gente tem que entender também os sentidos de linha de força da musculatura facial. Só para vocês relembrarem um pouquinho da anatomia, os músculos da face, a origem dele está nos ossos da face e a inserção está na pele. É por isso que a gente consegue fazer as expressões, né? Justamente porque a inserção está na pele, então a gente tem uma mobilidade maior para realizar as expressões. E aí, dentro da musculatura facial, a gente tem uma subclassificação. E essa subclassificação é basicamente dividindo a musculatura da face em 3 terços. Quem são eles? O terço superior, o terço médio e o terço inferior. Qual a musculatura que faz parte do terço superior? Eu tenho aqui o músculo frontal, a musculatura localizada na testa. Eu tenho o músculo corrugador, chama de corrugador do supercílio, no caso da sobrancelha, tá? Eu tenho o prócero, que é aquela musculatura que está entre a sobrancelha, tá certo? Tem o músculo orbicular. Então, quando você escuta o profissional falando nas redes sociais, ou então numa avaliação, que ele vai fazer uma aplicação de toxina botulínica no terço superior, isso quer dizer que a musculatura que vai aplicar é orbicular, olhos, no músculo frontal, no próximo, essa musculatura que ele vai atingir. Agora, quando a gente fala de terço médio, a musculatura que está envolvida, o zigomático maior, tá? O zigomático maior, aliás, tá? Também, o levantador do lábio superior, o levantador do lábio superior e da asa do nariz, e o músculo também conhecido como músculo nasal, certo? Então, dá para aplicar toxina nesses músculos, Mayara? Depende. A maioria dos profissionais que não tem muita experiência com toxina botulínica, a grande maioria que eu conheço hoje, eles só trabalham
com o terço superior da face. Por quê? Para esses profissionais, é um terço considerado mais seguro. Por quê, gente? O terço médio e o terço inferior da nossa face mexe muito com a mobilidade do sorriso. Se você aplicar a toxina botulínica em uma musculatura inadequada, você pode alterar o sorriso do seu paciente, que inclusive é uma das imagens que eu vou mostrar para vocês mais para frente, de uma aplicação de toxina botulínica no músculo. Oi, Mayara, você está conseguindo ouvir? Mayara? Você está conseguindo me ouvir, Mayara? Sim, estou conseguindo. Pronto, Estou tá ouvindo. tudo certo. Aqui tá tudo certo, tá tudo caminhando bem. Pronto, então vamos lá, vamos continuar. Apareceu alguma mensagem para você? Apareceu a mensagem de que o som... Está conseguindo visualizar o slide direitinho? Estamos, já tudo certo. Eu tô vendo o slide, tô vendo você escutando, tá tudo certo. Perfeito, vamos continuar então. A gente estava falando da aplicação da toxina botulínica no terço médio e no terço inferior. O que é que acontece? Muitos profissionais, eles não querem realizar a aplicação nem no terço médio, nem no terço inferior, porque tem medo de mexer justamente na configuração do sorriso do paciente. Tá? Só que se a gente conhece a anatomia e a gente sabe como livrar os pontos de intercorrência, a gente pode trabalhar sem problema nenhum as rugas da região orbicular, a gente pode trabalhar o que a gente chama de queixo celulítico, a gente pode trabalhar uma ruguinha da fissura oral. Então, dá sim para fazer toxina botulínica no terço dinâmicas que eu costumo fazer bastante em sala de aula é a dinâmica da musculatura, né? Do face print, que a gente chama. A gente acaba pintando os músculos na face para que os alunos nunca esqueçam a localização, a inserção. Isso facilita bastante para que a gente, sempre que estiver fazendo a marcação de toxina botulínica no nosso paciente, a gente lembre onde exatamente é a localização de cada músculo e que a gente livre os pontos de intercorrência. Então, é uma dinâmica muito legal. Acabo realizando nas minhas aulas teóricas de toxina botulínica, tá? E aí, eu trouxe para vocês uma imagem minha, tá? Da anatomia funcional da face. Então, a gente tem as linhas de expressão. Lembrando que as linhas de expressão, elas sempre serão perpendicular à força da musculatura, ao vetor de força da musculatura. Por exemplo, vamos pensar o que seria isso de perpendicular. O vetor de força do meu músculo frontal, o que é que ele faz? Ele consegue elevar a minha sobrancelha. Então, o vetor de força dele é da sobrancelha para a linha de couro cabeludo. E se minha ruga ela é perpendicular ao vetor de força, então, no caso da testa, a minha ruga ela vai ser o quê? Horizontal. Por isso que vocês conseguem observar aquelas linhas ou rugas horizontais em pessoas com 40 anos, com 45, até mesmo com 35. Tem pessoas que é tão hiperdinâmico de musculatura, eles utilizam tanta musculatura da face para realizar determinadas funções que eles acabam
fazendo com que as rugas elas sejam mais precoces a partir dos 28 anos, a partir dos 30 anos, a gente já começa a observar uma face já marcada, tá certo? Então, sempre, sempre, a minha ruga ela vai ser perpendicular ao vetor de força do músculo, tá? Então, notem que, por exemplo, na região orbicular da boca, né? No músculo orbicular, a função dele é o quê? É o fechamento e abertura da boca, né? Então, a linha de força dele é circular. Então, se a gente sabe que o vetor de força é circular e a ruga ela se forma de forma perpendicular, então o que é que vai se formar na boca? Os códigos de barra. E por aí a gente vai tendo a formação das linhas de expressão, tá certo? Esse quadrinho é basicamente o que eu falei para vocês, tá? A gente tem a linha de expressão, o músculo envolvido e a ação, tá? Linhas horizontais na testa. Qual o músculo que está envolvido? O músculo frontal. Qual é a ação que ele faz? Ele levanta a sobrancelha. Linhas de preocupação, que é aquela linha entre a sobrancelha, né? Qual o músculo que está envolvido? O músculo corrugador. O que é que ele faz? Ele movimenta a sobrancelha na posição medial. Linhas de pés de galinha, ou rítide periorbicular, que é mais bonito de chamar rítide, tá? Quando eu falo rítide, eu estou falando que rítide é sinônimo de ruga, tá certo? Os pés de galinha, eles surgem principalmente na porção orbicular dos olhos, tá? O que é que ele faz? Ele consegue fechar e abrir a musculatura, né, da região dos olhos, e ele também é depressor lateral da nossa sobrancelha, tá? Sorriso de coelho, que é aquele sorrisinho que quando a gente mostra o dente, mostra o sorriso, o que é que acontece? O nariz da gente franze um pouquinho, aí a gente chama de sorriso de coelho, que está basicamente envolvido com a musculatura nasal. E por incrível que pareça, pessoal, eu consigo, trabalhando só a musculatura nasal, elevar a ponta do nariz, isso com toxina botulínica, elevar a ponta do nariz, afinar um pouco a aba do nariz, tá? É uma prática muito comum também na rinomodelação. Quando a gente faz rinomodelação com ácido hialurônico, a gente também aplica a toxina botulínica, porque a rinomodelação vai durar mais e vai deixar o nariz bem mais empinadinho, né? Bem mais fininho, com o uso também da toxina botulínica. Então, percebam que estética é um mundo, tá? E aí a gente vai ter outras linhas de expressão que vocês podem ler detalhadamente depois. Eu posso disponibilizar, inclusive, o PDF para a Mari disponibilizar para vocês depois, tá certo? Aí a gente entra na toxina botulínica em si, tá? A toxina botulínica, como vocês viram, é um agente biológico obtido laboratorialmente, é uma substância cristalina, estável, porém ela é liofilizada em albumina humana, a grande maioria ela está liofilizada em albumina, então a gente precisa prestar atenção a algumas pessoas que têm alergia, tá? A albumina. Então, existem marcas de toxina que a gente tem a albumina na composição delas e existem outras marcas que não é albumina, é outro tipo, é frutose, é outro tipo de substância, tá certo? A gente tem que prestar atenção nessa questão. E como é que eu vou saber se a pessoa tem alergia ou não? Na anamnese, tá? Na anamnese, no prontuário estético, na ficha de avaliação. É de suma importância que você faça a avaliação correta do seu paciente, porque é isso que vai destinar, é isso que vai fazer com que você realmente escolha o procedimento adequado para aquele caso, para aquele paciente, tá? A toxina, pessoal, ela vem no vidrinho embalado a vácuo, tá? O frasco é estéril, para ser posteriormente diluído. Então, no meu vidrinho, é porque eu acho que eu não tenho nenhum aqui em casa, só tenho no consultório, mas é um vidrinho pequeno, tá? E aí embaixo vem um pozinho liofilizado, tá? E esse vidrinho, ele vem no vácuo. Então, o ideal é que a gente não tire o vácuo desse vidrinho. Inclusive, eu já vi profissionais tirando o vácuo, ensinando a tirar o vácuo. A gente não pode jamais mexer no vácuo desse vidrinho, porque a gente pode, estar fazendo isso, alterar a estrutura da toxina. Vocês vão ver que conservar essa estrutura é de suma importância para que a gente tenha a ação efetiva dela no músculo. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Existem diversos tipos de toxina botulínica disponível no mercado, tá? E hoje o que a gente tem são 8 sorotipos que são distintos e já foram identificados. A gente tem o sorotipo A, B, C, D, vai até o G, tá? Só que os mais utilizados clinicamente são o sorotipo A
e o sorotipo B. Porém, na estética, a gente gosta mais de utilizar o sorotipo A porque ele é mais potente, tá? E aí a gente vai empregar ele na área da estética justamente por isso. Mas qual é a função da toxina botulínica em si? Bem, a toxina, ela tem a função de agir inibindo a exocitose da acetilcolina nos terminais nervosos motores, levando ao bloqueio da contração muscular. Tenho certeza que todo mundo ficou confuso aí com essa frase. Fiz uma imagem para a gente relembrar a unidade motora, tá? Eu vou ter um neurônio, e esse neurônio, ele está associado a uma fibra muscular através do que a gente chama de junção neuromuscular, certo? De forma bem simples, eu não vou entrar na parte complexa aqui, porque a gente tem 2 horas de mini curso, não dá para a gente detalhar muito. Mas o que é que eu quero que vocês compreendam? Que esse neurônio, ele vai receber o sinal, tá? E vai entregar esse sinal à musculatura, para que essa musculatura, ela contraia, tá? O que é que vai fazer a musculatura, de fato, contrair e relaxar? Contrair e relaxar. Quando o músculo contrai, isso aconteceu, pessoal, porque foi liberado na fenda ali, naquela musculatura, o quê? Uma moléculazinha chamada acetilcolina. Então, basicamente, o que eu quis falar naquela frase é que a toxina botulínica ela tem a função, entre aspas, de sequestrar, entre aspas, porque vocês vão entender como é que isso acontece, tá? De fazer com que essa acetilcolina não chegue à musculatura. E aí, se a acetilcolina não chega à musculatura, o músculo não contrai. Ele permanece ali em estado de relaxamento sem realizar a contração, tá certo? Se o músculo não contrai na região da face, o que é que eu tenho? Atenuação de rugas, linhas de expressão e, principalmente, prevenção das rugas, tá certo? O Botox, a toxina botulínica, ela é muito mais preventiva do que corretiva, tá? Eu trouxe aqui para vocês a estrutura da toxina botulínica. A gente tem uma cadeia polipeptídica, uma cadeia proteica, tá? De 150 kilodaltons, onde eu tenho uma cadeia leve e a cadeia pesada, tá? A cadeia pesada, ela tem 100 kilodaltons e ela tem afinidade pela placa motora e ela está muito relacionada à internalização da toxina botulínica. Lembrem-se disso. Essas 2 cadeias, elas precisam estar associadas. Por quê? Cada uma delas tem sua função. A cadeia pesada, que tem 100 kilodaltons, tem afinidade com a placa motora, tá? E a cadeia leve, a de 50 kilodaltons, ela tem a função de bloquear a liberação da acetilcolina. O que é que acontece? Essas 2 cadeias, elas não vão estar separadas na estrutura. Elas vão estar unidas, só que elas se unem por pontes disulfídricas. E essas pontes, elas têm 2 funções. Primeiro ponto, permitir o uso terapêutico dessa toxina e não deixar com que a toxina ela fique tóxica, tá? Para o ser humano. Então, o que é que acontece? Se em algum momento você desestrutura essa cadeia, essa estrutura da toxina botulínica, se você rompe essas pontes, a toxina botulínica vai perder sua função. Ah, Mayara, como é que eu faço para romper essas pontes? Bem, quando você mexe no vácuo da sua toxina, quando você faz uma diluição que não é adequada, quando você transporta a toxina botulínica de forma inadequada, quando você estoca ela de forma inadequada. Então, gente, existem vários cuidados que o profissional biomédico deve ter para não desestruturar essa cadeia, tá certo? Porque uma vez que a gente desestrutura essa cadeia polipeptídica, a gente perde a função da toxina botulínica. E eu vou falar para vocês, é um produto que é um fármaco que é muito caro, tá certo? Ele não é barato de ser adquirido, tá? E uma vez que a gente altera essa composição, fica um pouco mais complicado da gente ter um resultado no paciente. Aí, às vezes, você faz a aplicação no seu paciente, o paciente não teve resultado. Por que será? Né? Alguma coisa nesse processo aí de diluição ou de armazenamento você fez inadequado, tá certo? Ou então o paciente fez a aplicação e o tempo de duração não foi esperado, tá? Então, provavelmente, você está estocando de forma inadequada essa toxina, você está fazendo com que haja uma modificação na estrutura dessa toxina e aí o tempo de ação esperado, tá certo? É abaixo da expectativa sua como profissional e da expectativa do seu paciente. Bom, eu apresentei para vocês a estrutura da toxina botulínica, mas eu preciso falar como é o mecanismo de ação de forma bem simples aqui, tá certo? O mecanismo de ação da toxina botulínica é basicamente inibindo a liberação exocitótica da acetilcolina nos terminais nervosos motores, fazendo com que
a gente tem uma diminuição da contração da musculatura. Então, eu vou injetar, né, a toxina botulínica no músculo do meu paciente. Essa toxina, no entanto, ela vai agir no terminal nervoso colinérgico associado à musculatura para que haja o seu mecanismo de ação. Então, eu tenho 3 etapas. O mecanismo de ação da toxina botulínica é basicamente dividido em 3 etapas. Eu tenho a primeira etapa, que é a ligação do terminal nervoso colinérgico. A toxina, ela consegue se ligar a esse terminal, tá? A segunda etapa, ela consegue internalizar, ela consegue entrar no citoplasma. E a terceira etapa ela consegue fazer com que a acetilcolina não chegue no músculo. É basicamente dessa forma que ela trabalha. A primeira etapa, eu trouxe uma imagem para vocês, inclusive da Allergan, a empresa que fabrica o Botox, né? A Allergan disponibilizou para a gente essa imagem, que a gente faz o terminal nervoso aqui, né? E o músculo. Então, eu tenho aqui, ó, a toxina botulínica já agindo, se ligando ao terminal nervoso. Uma vez que ela se liga, gente, o que é que vai acontecer? A ligação, ela acontece através da associação da cadeia pesada a esse terminal nervoso. Imaginem só, se vocês fizeram alguma coisa errada que alteraram, por exemplo, a estrutura da toxina botulínica de vocês, e vocês quebraram aquelas pontes disulfídicas. O que é que vai acontecer quando você injeta essa toxina no músculo? A cadeia pesada, ela vai estar solta da cadeia leve, né? Então, quando a cadeia pesada se associar ao terminal nervoso, ela vai conseguir entrar no citoplasma ali do terminal nervoso. Porém, a cadeia leve vai ficar de fora. E aí você deixa de ter a ação efetiva da toxina botulínica, tá certo? Então tem que ter todo cuidado na hora da diluição, na hora do transporte, na hora de aplicação, tudo isso vai ser muito importante. Ok, a cadeia pesada se ligou ao terminal nervoso. Lembra que a cadeia pesada está associada à leve, tá? A cadeia pesada se ligou ao terminal nervoso. O que é que vai acontecer agora? Inicia-se o processo de internalização dessa toxina. Então a gente vai ter uma endocitose ali da membrana do terminal nervoso, tá? Essa toxina botulínica vai ficar dentro de uma vesícula formada por essa própria membrana, e a gente sabe que vesícula normalmente ela tem um pH um pouco mais ácido, tá? E esse pH mais ácido dessa vesícula, que dentro está a toxina botulínica, cadeia pesada e cadeia leve, esse pH ácido vai fazer com que haja uma mudança estrutural dessa toxina, tá? E o que é que vai acontecer? Por conta desse pH, a cadeia leve, ela consegue se dissociar da cadeia pesada e ela consegue, gente, atingir o citoplasma, tá? O que é que acontece? A inibição exocitótica da acetilcolina, ela só vai acontecer através de uma quebra de uma proteína, que a gente chama de SNE, tá? A proteína SNE é responsável por capturar vesículas de acetilcolina e entregar para o músculo. Certo? É basicamente assim que acontece. E aí, a cadeia leve, que já está ali, livre no citoplasma, o que é que ela vai fazer? A cadeia leve, ela vai quebrar as proteínas SNE, que estão ali localizadas, tá? Ali localizadas na membrana. E aí, quebrando essas proteínas do complexo SNE, o que é que vai acontecer? Eu não consigo carregar mais vesículas de acetilcolina para a musculatura. E aí a gente tem um relaxamento da musculatura com o uso da toxina botulínica, tá certo? E por que é que esse processo não é tão duradouro? Porque, gente, basicamente, a acetilcolina, ela continua sendo produzida, certo? O que a toxina botulínica faz é só quebrar as proteínas que estão envolvidas no transporte da acetilcolina para o músculo, tá? Mas a acetilcolina, ela continua sendo produzida normalmente. Tem uma hora que o neurônio, né, a junção neuromuscular, ele é bastante inteligente. Então, a gente sabe que ele vai ter a percepção de que está sendo produzido as vesículas de acetilcolina, só que não estão sendo enviadas para o local correto, que é para o músculo. Então, o que é que ele vai fazer para auxiliar? Ele vai fazer brotamentos axonais para facilitar essas vesículas no músculo. É aí que eu tenho a questão da volta à normalidade da musculatura com 3 a 6 meses após a aplicação, tá certo? Porque a gente tem os brotamentos axonais que estabelecem a comunicação da acetilcolina com o músculo novamente, tá certo? Diante do que eu falei para vocês, tá? Uma vez que eu aplico a toxina botulínica, se eu aplicar no meu paciente hoje,
O relaxamento muscular, ele começa com 24 horas da aplicação, só que clinicamente a gente só observa o resultado em torno de 2 a 5 dias, completando o seu efeito máximo com 15 dias, ou seja, com 2 semanas praticamente. É por isso que eu, Mayara, faço a aplicação hoje e só peço para o meu paciente retornar com 15 dias, porque eu sei que só com 15 dias eu vou ter o resultado final da ação da toxina botulínica. E aí, o que é que eu faço? Com 15 dias, se eu notar que teve uma musculatura que precisa de reajuste, que a contração ainda está acontecendo, que está evidenciando ainda assim uma linha dinâmica do paciente, aí eu vou e faço um pequeno retoque ali com 15 dias. O ideal é que você não faça nem retoque, mas caso seja necessário, você vê que ainda há necessidade, você pode fazer pequenas doses de retoque, tá certo? Só que, para você repetir uma nova aplicação de toxina botulínica, o ideal é que você repita apenas com 4 meses, tá? 6 meses após a aplicação anterior, ok? Porque o corpo ele pode produzir anticorpos contra a própria toxina se você ficar aplicando todo mês ou a cada 2 meses. E o que é que vai acontecer? O paciente no futuro não vai responder mais a aplicação da toxina botulínica. É como se fosse que a gente chama de efeito vacina, tá certo? Biossegurança, trouxe para vocês porque eu acho interessante, que muitas pessoas me perguntam, né? E a biossegurança da toxina botulínica, tá? Ela é de ação seletiva, tá? Essa toxina ela vai atuar só no terminal nervoso periférico colinérgico, então, de fato, só na musculatura facial, tá? E ela não vai ultrapassar a barreira hematoencefálica, tá? Porque é uma pergunta também das pessoas, na maioria, né, nos cursos. E após 24 horas da injeção, 60% da substância ela vai ser excretada pela urina, tá certo? Fatores que estão ligados a uma resposta inadequada. Perda da função por conservação inadequada. Então, lembra que eu falei que vem um frasquinho com poliofilizado, a gente tem que saber como é que vai guardar esse frasquinho. Se essa toxina botulínica pode ser guardada no refrigerador ou então na geladeira. A questão de formação de bolhas, tá? Também é muito importante na hora da diluição, você observar se está formando bolhas ou não, tá certo? Porque se você formar muitas bolhas durante a diluição, o que é que pode acontecer? Você está mudando estruturalmente essa toxina botulínica. Diluição errada também, tá? Você hiperdiluir a toxina ou fazer uma diluição muito concentrada. A questão também da dose que está sendo aplicada. Às vezes, você aplica numa musculatura que pede 4 unidades de toxina botulínica e você aplica a subdose, ou seja, aplica 2. E aí você não tem um efeito tão efetivo, tá? Então, você tem que ter o cuidado após a aplicação também, aconselhar seu paciente sempre. Fez a aplicação, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele não pode fazer. Fez a aplicação hoje, não pode deitar depois de 4 horas. Antes das 4 horas de aplicação. Então, existe todo um passo a passo que você tem que aconselhar seu paciente para que não venha ter nenhum problema ou intercorrência com o uso da toxina. Tá, gente? Parece muita informação para 2 horas, né? Mas à medida que você tem uma aula completa de toxina botulínica, isso vai clareando na sua mente, tá certo? Porque a gente vai falando de tudo em determinados momentos, tá? Aqui eu tentei fazer uma compilação da aula da toxina botulínica para que vocês pudessem compreender todo o processo. Eu gostaria de alertá-los também a questão da dosagem. Cuidado com altas doses, tá? Com intervalos curtos de aplicação, com longo período de aplicação também, ou seja, o paciente fez a aplicação hoje, daqui a 2 meses ele quer fazer a aplicação. Tenham muito cuidado, tá certo? A perda de eficácia do tratamento, ele pode acontecer se você ficar repetindo essa aplicação. Tem pacientes que chegam a fazer 4, 5 toxinas botulínicas no ano. 4, 5 aplicações. Isso é muita aplicação, tem que ter muito cuidado. Tá? Daqui a alguns anos, talvez esse paciente, a toxina botulínica não faça mais efeito nele, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com relação aos intervalos de uma aplicação para outra. Quais são as toxinas mais utilizadas no mercado? Bem, a gente tem a clássica, que é a pioneira, a Botox, tá? A gente tem a Dysport, que é a minha preferida, tá? Eu gosto demais da ação da Dysport. A gente tem a Prosigny, a Botulift e a Xiaomi, tá? Cada uma é de uma marca diferente, de uma indústria farmacêutica diferente e de uma região diferente, tá certo? A Botox, ela é da Allergan
e ela é uma indústria americana, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui o rostinho do nosso colega Brad Pitt, para vocês observarem quais são os pontos de aplicação da toxina botulínica no Brad Pitt, tá? Então, quando a gente vai fazer a aplicação, a gente tem que pensar numa aplicação cuidadosa, tem que fazer a prega muscular. O que seria a prega muscular? Eu tenho que puncionar a musculatura do meu paciente, tá? Formar realmente a prega para depois aplicar a toxina botulínica, tá? Higienização da região de aplicação com álcool, tá? Higieniza com álcool. Aliás, higienizar com álcool não. É fazer asepsia com álcool, esperar secar, tá? E puncionar, realizar a injeção da aplicação da toxina botulínica sem bater na estrutura óssea. Por quê? Se você bate na estrutura óssea do paciente, ele vai sentir dor, tá? Ele vai sentir incômodo. Fora que você pode cegar a ponta da sua agulha, tá? E aí as próximas aplicações vão ficar mais incômodas para o seu paciente, tá? Então, existe todo um passo a passo para a gente realizar essa aplicação, ok? Bem, a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito da aplicação no terço superior da face. Então, eu tenho aqui a musculatura frontal, tá? Na musculatura frontal, a gente pode fazer de 5 a 10 pontos de aplicação, toda a musculatura. E, normalmente, essa musculatura por ponto, a gente consegue aplicar 1 a 3 unidades de toxina botulínica. Então, qual é a minha zona de segurança da musculatura frontal? Como vocês podem observar, a gente tem que fazer uma marcação na margem supraorbital do paciente, nessa regiãozinha de sobrancelha, tá? Normalmente, a gente tenta sentir a órbita do paciente, tá? A região orbital. A gente faz a marcação da região orbital, que é uma zona de perigo, de risco, tá? Essa zona que eu marquei para vocês visualizarem melhor. 2 centímetros acima da região orbital, no canto lateral, é uma zona que a gente não pode aplicar toxina botulínica, tá? Por quê? Porque corre o risco de eu aplicar nessa zona aqui, que é na zona orbital lateral, e o que é que acontecer? A sobrancelha do meu paciente cair. Acontecer uma pitose, tá? Ou então a pálpebra inferior do meu paciente cair. E isso ninguém quer, tá? Qual é a zona de segurança de aplicação? É exatamente no quadrante, tá? Médio da testa e no quadrante lateral, livrando os 2 centímetros, tá certo? Ó, exemplo aqui que eu trouxe da literatura científica, um artigo de Braz e Sakuma, tá, de 2010. Nesse artigo, a gente consegue visualizar direitinho a aplicação da toxina, onde eu tenho os diferentes tipos de padrão de contração da musculatura frontal, tá vendo? Aqui eu tenho um padrão de contração, o padrão de contração total. No padrão de contração lateral, ó, em que as rugas elas estão localizadas mais na lateral, eu tenho contração medial. A ruga basicamente na região medial. Então, notem, ó, que no padrão de contração do músculo frontal completo, o padrão de contração total, tem o quê? Pontos de aplicação em toda a região da minha musculatura. Mas notem que se eu não fizer a aplicação, ele livrou essa região de isso aqui, ó. Se ele aplicar essa região aqui acima dessa sobrancelha na região lateral, o que vai acontecer? Tá certo? A mesma coisa aqui, ó, no padrão lateral de contração. Ele aplicou a toxina botulínica exatamente onde está o padrão de contração de linhas, né, de rugas. E aí ele, mais uma vez, ele livra a cauda da sobrancelha da paciente. Mesmo como padrão de contração medial, né? A gente aplica mais na região média. Ok? Glabela. Glabela é uma região também que muitos profissionais gostam de trabalhar, tá? Normalmente é uma região que pede bastante toxina botulínica nos homens, porque os homens eles têm uma musculatura muito mais forte comparada com as mulheres. Tá certo? Eles têm uma hipertrofia muscular muito mais forte, então eles precisam de mais unidades de toxina botulínica. Então, por exemplo, na mulher, digamos que ela vai pegar 3 pontos de 3 unidades, provavelmente no homem, na musculatura masculina, vai ser 3 pontos de 4 ou 5 unidades de toxina botulínica. Depende muito da hipertrofia muscular ali na região. Só para vocês terem noção, eu tenho 5 padrões de contração de músculo na glabela, e isso segundo Almeida e colaboradores no artigo de 2010, tá?
eu tenho o padrão em U, eu tenho o padrão em V, eu tenho o padrão em ômega, eu tenho o padrão em setas convergentes, eu tenho um padrão em ômega invertido. Gente, cada padrão desse vai indicar para a gente de aplicar a toxina botulínica. Por exemplo, o padrão em U, a forma correta é realizar exatamente esses pontos que ele descreveu, né? Aqui abaixo. Padrão em V, a gente já lateraliza um pouquinho mais os pontos e concentra as unidades na região entre a sobrancelha. O padrão em ômega, a gente tem que subir os pontos. A gente aplica exatamente nessa região aqui, entre a sobrancelha, mas sobe um pouquinho, ó, a região superior, anular essa contração aqui em cima também. O padrão de contração de setas convergentes é um dos padrões mais simples de aplicação, né? A gente faz basicamente 4 pontinhos de aplicação da toxina botulínica para relaxar essa musculatura dela. O padrão de contração em ômega invertido é o padrão que os alunos mais se confundem. A gente tem que entrar em formato de V na glabela e a gente entra um pouquinho para essa região de bunny line, que é a ruguinha do nariz. Cuidados após a aplicação. É importante que você aconselhe seu paciente após a aplicação que esse paciente ele venha a permanecer na posição vertical nas próximas 4 horas, tá certo? Ele pode até movimentar a área que fez a aplicação. Como é que ele vai movimentar? Levantando a sobrancelha, fazendo cara de triste, sorrindo. Só que ele não pode realizar nenhum tipo de massagem após a aplicação, tá? O que é que acontece? O que é proibido imediatamente após a aplicação? Atividade física, tá? E atividades pesadas nas próximas 12 horas. Por que isso? Porque, gente, a gente precisa que o nosso ponto de aplicação, o nosso fármaco, a nossa toxina fique ali naquele ponto. Porque se o paciente ele começa a fazer atividade física ou fazer alguma coisa que seja pesada, o que, é que pode acontecer? Aquele ponto que a gente aplicou, ele migre para outra musculatura e ocasione, né, algum relaxamento de algum músculo que seja indesejado de relaxar, tá certo? Então, aí a gente vai ter uma intercorrência. E não fazer uso de alguns anti-inflamatórios e antibióticos também, tá certo? É um conselho que a gente dá para o nosso paciente. Como é que eu, Mayara, seleciono meus pacientes para toxina botulínica? Bem, eu avalio a face do paciente e eu começo a observar se ele tem rugas dinâmicas ou rugas estáticas. Vocês lembram da definição? Ruga dinâmica é aquela que aparece quando a gente sorri, é aquela que aparece quando a gente tem cara de triste, quando a gente tá com cara de raiva, tá? Essas são as rugas dinâmicas. Elas vêm com a expressão e elas se desfazem quando a gente desfaz a expressão facial também. As rugas estáticas ou fixas são aquelas que já estão gravadas na face do meu paciente, se ele realizar a expressão ou não. Então, vamos lá. Primeiro ponto, meu paciente ele tem ruga dinâmica ou ruga estática? Se ele tem ruga dinâmica, ele é perfeito para toxina botulínica, porque eu sei que eu vou relaxar toda a musculatura ali e eu vou prevenir que aquela ruga dinâmica se transforme em estática, compreende? Agora, se ele já tem uma ruga estática média, aprofunda, o ideal é que eu comece a montar um protocolo com o meu paciente de preenchimento, peelings químicos, microagulhamento. Por quê? Eu preciso primeiro trabalhar a qualidade de pele do meu paciente. Eu preciso espessar a derme do meu paciente, eu preciso produzir colágeno, tá? Para amenizar o máximo possível ali daquelas rugas, para depois eu entrar com a toxina botulínica. Bem, quais são os procedimentos que vão estimular colágeno ali? Bioestimuladores de colágeno, hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático. Os peelings químicos, eles são bons também. O microagulhamento e os fios de PDO, tá certo? Através desses procedimentos, a gente consegue estimular colágeno ali na região e depois que aquela ruga foi amenizada, a gente vem com a toxina botulínica. Bom, efeitos adversos. Eu trouxe aqui números, inclusive, de uma artista, né, que é bem famosa, a Fernanda Lima. Não sei se vocês notaram, mas quando a Fernanda Lima ela foi apresentar o programa dela noturno, teve um período que ela só apresentava o programa com o cabelo de lado. Porque a Fernanda Lima ela faz a aplicação de toxina botulínica, tá, com a profissional, acredito que seja com a dermatologista,
E aí, em uma dessas aplicações, o que aconteceu? Pitose de pálpebra da Fernanda, tá? Provavelmente, ou a toxina migrou, ou a profissional aplicou numa região, né, região de perigo de aplicação, e aí ocasionou a pitose de pálpebra da Fernanda, e ela passou mais ou menos um mês, né, com essa pitose, tá? Então tem que ter muito cuidado. Pode acontecer de você elevar muito a sobrancelha do paciente e ocasionar aquele efeito Mefisto, né? Aquele efeito do olhar muito paralisado e com a sobrancelha muito elevada. Isso também não é legal, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado com relação a essas questões. Agora, ficar edema na região, ter paciente apresentar cefaleia, que é dor de cabeça, ou então hematoma, isso é normal. Tá certo? Após a aplicação, alguns pacientes chegam a ficar com edema, com hematoma, chega a ter dor de cabeça. Agora, o que não pode acontecer é assimetria, arqueamento excessivo de sobrancelha e pitose. Isso aí é mais complicado, tá certo? E como a gente vai evitar essas intercorrências? Primeiro ponto que eu tenho focado aqui, desde o início do minicurso, conhecimento de anatomia facial. O que eu falei aqui, gente, foi só uma explanação. Tá? Realmente, quando vocês entram na especialização, quando vocês fazem um curso de toxina botulínica, vocês vão estudar a musculatura, estudar cada inserção, cada origem do músculo, a função daquele músculo, o que a toxina vai fazer especificamente ali. Então, é muito detalhe, tá certo? Então, é necessário fazer cursos de capacitação na área, tá? Praticar com a ajuda de um profissional experiente. Às vezes, a gente termina a especialização, termina a nossa habilitação, né, o estágio, e ainda assim a gente se sente inseguro. Comigo foi assim também, tá? Então, eu tive que praticar bastante com um profissional experiente do meu lado, tá? Trabalhar com cautela. Às vezes, se você não sabe, não trabalha, tá? No caso da toxina botulínica, menos é mais, sempre, para você não deformar o rosto da sua paciente, tá certo? E sempre lembrar das seguintes questões. Só não erra quem não for um profissional injetor, tá? Então, se você escolheu essa profissão, se você escolheu ser um biomédico esteta, você tem que ter noção que você provavelmente vai trabalhar com os injetáveis. Lógico que tem biomédico que não gosta de trabalhar com injetável. Aí ele vai trabalhar com equipamento, ele vai trabalhar com outros procedimentos. Mas aquele que escolheu trabalhar com injetável, ele tem que ter a ciência de que só não erra quem não é um profissional injetor, tá? Lembra que a gente cuida de pessoas, e pessoas, elas têm desvios anatômicos, nem todo mundo. Uma pessoa, um indivíduo, não vai ser igual ao outro, tá? A musculatura nem sempre é igual em todas as pessoas, tá? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que saber exatamente o que é que a gente está fazendo e tem que saber reverter se a gente tem algum quadro de intercorrência no nosso paciente. O que vai te diferenciar de um profissional preparado para um despreparado é que você vai ser um profissional que vai realizar toxina botulínica, vai realizar preenchimento, vai realizar fios, mas se tiver alguma complicação ou alguma intercorrência, você vai saber tomar as atitudes corretas naquela complicação. É isso que vai te diferenciar, tá? Porque só erra o procedimento, a gente só erra quem faz. Se um profissional chega para você e falar que nunca errou, tá? É porque ele não está fazendo o procedimento. Eu, por exemplo, já deixei a sobrancelha da minha paciente muito arqueada, que ela não gostou. E o que é que a gente faz? A gente tem que baixar a sobrancelha do paciente. Agora, você sabe como baixar essa sobrancelha? Né? Aí é outra história, tá certo? O único erro que eu não tive, isso aí eu realmente posso falar, e dar graças a Deus que eu não tive, foi a pitose. Porque a pitose de pálpebra é bem mais complicado. O paciente, ele fica realmente com a pálpebra caída até a toxina botulínica ir embora. Não existe na literatura científica uma forma eficaz para a gente acelerar esse processo, tá certo? É realmente mais complicado aí. Eu trouxe um estudo para vocês de 2008, que é um estudo que fala os efeitos adversos da toxina botulínica, transformou isso em estatística, tá? Na verdade, esse estudo, a aplicação da toxina foi feita não para disfunções estéticas, e sim para tratamento de estrabismo, tá? Então, a gente tem que ter a noção que para o tratamento de estrabismo, a dosagem é muito maior do que o tratamento estético. Então, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tive um probleminha aqui na imagem. Pronto, agora. Oi, Mayara. A imagem voltou? Tá, para mim tá normal aqui. Pronto, porque para mim deu um probleminha, mas voltou.
Enfim, o que é que acontece? A gente tem que ver que o artigo, ele foi estudado, o efeito adverso da toxina botulínica, ela foi estudada na ação para doenças oftalmológicas, tá? Então, quando a gente pensa em aplicação da toxina botulínica para a correção de certos casos associados a alguma patologia, a gente tem que pensar que a dosagem é muito maior, os pontos são muito mais de riscos. Então, essa estatística para a estética não vai servir tão bem, porém, é o que a gente tem hoje de estatística com relação aos efeitos adversos da toxina botulínica, tá certo? Em relação ao terço superior, o que é que pode acontecer de intercorrência? A questão da sobrancelha, né? Como eu falei para vocês, ou você arqueia demais a sobrancelha, ou então você arqueia uma sobrancelha e esquece de arquear a outra, aí complica também. A questão da pitose, ou seja, a queda da pálpebra inferior do paciente, tá? O que você tem que fazer, né? Ter muito cuidado com a cauda final do conjugador, que é basicamente essa região aqui, ó. Nessa região aqui, gente, de cauda final, na região orbicular final, a gente não aplica toxina, porque se aplicar, vai migrar a musculatura, levantar, certo? E aí o paciente vai ter a pitose palpebral, tá? Tem que ter muito cuidado. Aqui é o músculo, né? O músculo de Muller, que a gente tem que estimular caso tenha algum tipo de pitose palpebral ocasionado pela toxina botulínica, tá? Erro que eu peguei, tá? De uma profissional, se não me engano, foi de Caruaru, tá? Em que essa imagem chegou até mim, ela fez a aplicação da toxina botulínica nessa senhora, e aí ela ocasionou simetria de face nessa senhora. O que é que acontece? Provavelmente, ela foi fazer a aplicação na região orbicular dos olhos, o que é que aconteceu? Ela pegou o zigomático maior da paciente e o zigomático menor. A função do zigomático, para auxiliar o quê? Na contração do sorriso. Então, ela relaxou demais o zigomático maior e o menor, fazendo com que houvesse um relaxamento do canto da boca da paciente. E aí, quando a paciente sorriu, o que é que acontece? Ela só consegue mobilizar o zigomático que não foi afetado pela toxina botulínica. Olha só que intercorrência complicada de se resolver, né? A profissional foi aplicar toxina ao redor dos olhos, né? E ao redor dos olhos a gente faz a aplicação também, tá, pessoal? Só que a gente tem que fazer de forma segura, pensando em não ocasionar nenhum tipo de risco para a musculatura do zigomático maior e menor, tá certo? Vou mostrar aqui a vocês os meus resultados. Ó, isso aqui é um resultado meu. Paciente fazendo a contração da musculatura. A ruga dela é aquela ruga bem característica da frontal total que eu mostrei a vocês no artigo. Então, eu apliquei exatamente em todos os pontos da musculatura frontal, tá? E a gente conseguiu um relaxamento, a amenização ali dessa musculatura, sem mexer no design da sobrancelha da paciente. Esse aqui, ó, região glabelar, antes. É sempre a paciente tentando fazer a contração, só que ela não consegue, certo? Ó, esse resultado é a mesma paciente. Se vocês observarem aqui, ó, essa paciente fazendo a contração, consegue levar a sobrancelha normalmente e forma as rugas. Aqui, ela tentando levar a sobrancelha e não consegue. Tá? E nessa terceira imagem, vocês podem observar o quanto a gente amenizou as rugas dela. Ela tinha ruga mais profunda aqui nessa região e aqui, basicamente, a gente conseguiu amenizar as rugas, tá certo? Aqui bem legal, ó. Paciente contraindo a musculatura. Paciente antes da aplicação da toxina. Paciente após a aplicação da toxina. Então, notem, ó, que a gente conseguiu amenizar bastante rugas. Como eu falei para vocês, uma paciente como essa, a toxina botulínica, ela é o né? A gente tem que trabalhar também a questão da formação de colágeno nessa pele, então a gente tem que vir com peeling químico, com microagulhamento, para a gente ter um resultado ainda mais efetivo. Essa paciente também é o resultado antes e depois da aplicação do Botox, tá certo? Olha como a pele fica diferente. Fica com um viço diferente depois da toxina, né? Consegue melhorar ali aquela musculatura, então a pele consequentemente melhora. Essa aqui é uma paciente de preventivo, tá? Nota como ela é bem
expressiva, né? A paciente levantou a sobrancelha, essa paciente não tem nem 30 anos, tá, gente? E aí a gente já consegue, ó, antes e depois, amenizar essa situação com a toxina botulínica. Vocês conseguem notar que também a simetria de sobrancelha, ó, aqui, ó, essa sobrancelha aqui, ela levanta mais do que essa, e aí a gente conseguiu corrigir essa simetria de sobrancelha também, com a toxina, ó, antes e depois. Outro antes e depois, um antes e depois de botox preventivo. Essa paciente aqui também foi um antes da aplicação e depois da aplicação. E, ó, isso aqui é um movimento de sorriso que ela faz, tá, gente? Quando a gente sorri, a gente consegue mostrar todo a rítide orbicular, aqui a minha ruga ao redor dos olhos. E aqui a gente consegue visualizar, ó, basicamente amenizou as rugas ao redor da paciente. Tá? Aqui também, ó. Esse daqui é um caso de sorriso gengival. A gente pode aplicar toxina botulínica para quem aparece bastante a gengiva? A gente tem músculos específicos no levantador do lábio superior. O músculo levantador do lábio superior, qual é a função dele? É levantar o lábio superior. Então, se eu aplico toxina botulínica, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai relaxar esse músculo, tá certo? E aí a gente consegue amenizar o gengival, tá? Mas a gente tem que avaliar o grau de sorriso gengival, o quanto de gengiva é exposta, para saber qual musculatura de fato eu devo trabalhar. Se é o levantador da aba do nariz e do lábio superior. Um planejamento. Então, quais são as contraindicações, né? No caso da toxina botulínica, pacientes febris eu não faço, mulheres grávidas, nem que está fazendo aleitamento materno, também eu não faço. Já existe profissional que faz, tá? Toxina botulínica em quem está fazendo aleitamento, mas não existe na literatura científica nenhum artigo que comprove que a toxina é seguro para fazer em quem está amamentando, tá? Então eu prefiro me abster. Tá? Pacientes alérgicos a qualquer composição da toxina. Então, vocês têm que saber qual a marca que vocês estão trabalhando e qual a composição que tem ali naquela marca, porque tem gente que tem alergia à albumina, né? E aí não vai poder fazer o uso da toxina que tem albumina na composição, tá? Quem está fazendo uso de antibiótico, tá? Eu opto por não fazer. Depois que o paciente terminar a medicação, aí ele vem fazer a toxina botulínica. Tá? Algum distúrbio muscular eu também evito, e doenças imunológicas e neurológicas também eu não opto por toxina botulínica, tá certo? A manutenção dos resultados. Quando é que eu posso fazer uma nova aplicação? Isso é uma dúvida do paciente. Daqui a 4 meses ou daqui a 6 meses, você pode fazer uma nova aplicação. Bem, Mayara, eu aplico 2 vezes no ano a toxina botulínica, ou seja, 2 aplicações anuais é suficiente. Tá? Até para evitar a formação de anticorpo neutralizante ali, e aí no futuro o paciente ele pode ter uma ausência de resposta terapêutica por você estar aplicando mais de 3 ou 4 vezes no ano, tá certo? Bem, gente, tem uma surpresa para vocês, acredito que já até postaram no Instagram, que é justamente o sorteio de um desconto, né, de 50% no meu curso de toxina botulínica. É uma bolsa com 50% de desconto no curso presencial, tá, de toxina botulínica. E uma sessão também do protocolo redutor de medidas da Emagrecentro Boa Viagem, tá? O aluno que ganhar essa sessão não só vai conhecer a clínica, toda a nossa metodologia, né, o espaço, as funcionárias, tudo direitinho, como também vai ter essa possibilidade de participar do meu curso de toxina botulínica com 50% de desconto, tá certo? Eu espero que vocês realmente tenham gostado, tá? Eu finalizo aqui com essa frase, que venenos, eles podem ser empregados como uma forma de destruição de vida, né? Mas também como agente de tratamento de doença. E agora, como agente de tratamento de disfunção estética, que é a toxina botulínica, que trata aí as rugas e linhas de expressão dos nossos pacientes, tá certo?
Se você gostou dessa palestra, se você gostou desse mini curso, na verdade, e quer mais dicas de como alavancar a sua carreira profissional, mais dicas de como entregar resultado satisfatório para o seu paciente, é só você ficar ligado nas minhas redes sociais, tá? Eu tenho o Instagram, que é Maiara Moura Biomédica, e eu posto diariamente dicas de conteúdo, vídeos, dicas mesmo de como realizar uma anamnese, como diluir a toxina botulínica, tá? Meu Facebook também ele é ativo nessa área. Eu tenho um grupo no Telegram chamado Estética na Veia, e nesse grupo eu posto aulas, posto vídeos também, tá? E tenho um canal no YouTube chamado Maiara Moura, Estética Avançada e Emagrecimento. Nesse canal, todos os vídeos que eu faço no privado, tá certo? Eu deposito lá nesse canal, por quê? Porque no YouTube a gente consegue ministrar uma aula tranquilamente comparado com o Instagram e com o Telegram, que o tempo de vídeo é mais curto, tá certo? Então, me sigam lá. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. Eu estou aí no mercado, eu acho que já vai fazer uns 6 a 7 anos, né, nessa área. Eu fui formada em 2011. Né, 2011 a 2012 a especialização, então eu estou há bastante tempo aí no mercado da estética. E aí, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui passando um pouco que eu sei, né? A estética tem aí quase 10 anos no mercado e tem muita coisa para a gente melhorar, né? Eu acho que o biomédico ele entrou nessa área justamente para trazer esse viés dele, esse viés de pesquisador, de sempre estar mencionando artigo científico, de basear aquilo que já tem na literatura científica, porque eu acho assim que estética por estética não vale a pena, estética por estética jamais. A gente tem que fazer estética pela saúde mesmo do paciente. Então, tudo a gente tem que basear naquilo que está escrito, naquilo que já foi comprovado, que é na literatura científica de fato. Tá certo? Fica aí para vocês, meu muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição.